Bem-vindos, meus amigos do PPcast. Hoje a gente tem mais um podcast, a gente retomou o podcast. Tomara que vocês tenham assistido o podcast anterior sobre inteligência artificial, foi muito bom. E hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso, muito atual, muito democrático, que é o direito e a religião, as religiões de matrizes africanas. Para conversar com a gente, eu trouxe Sandro de Jucá. Sandro é meu amigo virtual desde os tempos do Facebook. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, mas é uma pessoa que eu tenho muita admiração porque eu venho acompanhando o trabalho dele pela internet e sempre coloca bem pontuado as questões, os acontecimentos, e por isso eu estou trazendo, porque eu sei que vai ser um papo de muita qualidade. Seja muito bem-vindo, Sandro. Se apresente às pessoas, dê uma ideia do seu centro. Primeiro, essa apresentação. Primeiro, eu agradeço o deferimento do meu nome pelo nobre amigo. Eu sou Sandro de Jucá, sou babalorixá e juremeiro da tradição de terreiro. Há muitos anos já defendendo não só na parte interna, como na parte externa, nas lutas da valorização, da respeitabilidade, do direito, do campo religioso e tradição de terreiro, na respeitabilidade, tanto no culto de orixá e no culto de Jurema, que é a religião, a liturgia dos povos da floresta, dos povos indígenas. Então, lá do nosso terreiro, nós pertencemos à tradição Naguebá, que é uma das matrizes africanas, e no lado da Jurema, das matrizes indígenas, o culto da Jurema Sagrada dos Encantados. Eu gosto muito de Gilberto Freire. Gilberto Freire devia ser de leitura obrigatória nas escolas. Ele é uma obra muito forte. E, pelo menos, eu aprendi com Gilberto Freire que aqui em Pernambuco a quantidade de terreiros de Jurema é muito maior do que a de terreiros de tradições africanas. Pelo menos foi o que eu li lá. Ele, na época, não sei se foi um estudo da época dele, se isso mudou de lá para cá, mas na época ele fez uma contagem ou fez algum tipo de censo, e que em Pernambuco prevalecia a Jurema, que era ligada aos povos indígenas, a uma questão mais brasileira dos povos originários. E na Bahia, por exemplo, ao contrário de Pernambuco, os terreiros eram mais ligados à tradição africana. Você confirma isso? Os terreiros de Jurema em si é sempre uma questão familiar, uma questão de rama familiar, e sempre dando essa valorização à liturgia indígena. Então, regionalmente, nós temos em Pernambuco um celeiro de terreiros de Jurema, de culto específico de Jurema, como tem também terreiros como o nosso, que cultua orixá e cultua Jurema. Mas, predominantemente, o culto de Jurema, no estado de Pernambuco, é predominante, por conta, inclusive, da regionalidade, porque muitos cultos que nós temos hoje, que já herdamos de família, são das tribos Chucuru, são dos Candomblé, dos Funiô, dos Pataxó. Então, são tradições que já têm a sua raiz na regionalidade. Não é nada externo. E a condição de culto ao orixá, a gente compreende quando vieram sequestrados os negros para o Brasil, e Pernambuco foi um dos aportes onde foram introduzidos a cultura africana por conta desses sequestrados de África. Então aqui se alicerçou o culto de orixá, mas predominantemente o culto da Jurema é muito mais forte. Sandro, veja, as perguntas que eu vou fazer talvez sejam óbvias para você, mas para mim não são tão óbvias. Para quem está assistindo talvez não seja tão óbvia. Eu vi outro dia em publicações na internet, etc., que a Umbanda é relativamente nova, que a Umbanda foi, aspas, não criada, mas assim, ela foi sistematizada por volta de 1930, teve uma pessoa que sistematizou, etc., que
Eu até achei interessante, que eu não sabia. Por exemplo, acho que foi Zé Pilintra, eu vi um vídeo e tal, que ele foi daqui de Pernambuco e depois foi para o Rio de Janeiro. Era uma pessoa que realmente existiu. Para mim era, na minha cabeça, que não entendo, para mim era como se fosse um orixá, que era uma força espiritual, mas não. Foi uma pessoa que encarnada, que esteve, inclusive, que morou aqui em Recife, etc. E houve essa sistematização. Então, explica para o pessoal de casa, é verdade essa história da Umbanda ter sido sistematizada em 1930? Como é que funcionou isso? Primeiro, a gente tem que compreender o que é Umbanda e o que é Jurema. Muitas pessoas equivocadamente levam a visão que a Jurema é Umbanda. A Jurema não é Umbanda, a Jurema é um culto específico e a Umbanda é um outro culto específico. A Jurema, os orixás também é outro culto? Outro culto específico. A Jurema é um culto ancestral milenar. Ela vem da aldeia, ela vem daqueles grupos étnicos ali daquela aldeia e se urbaniza, né, tendo essa condição de religiosidade. O que é que acontecia? Na década de 90, década de 80, aconteceram muitas pesquisas, né, observando isso, esse culto de Jurema, esse culto de Umbanda. Muitas vezes as pessoas tinham Jurema como Jurema e Umbanda era a mesma coisa, não é. A Umbanda é uma religião que ela vem lá de Zélio, né? Que há 100 anos... Zélio o quê? Especificamente eu não lembro agora o nome. Mas ele foi esse que sistematizou. Sistematizou. E o culto da Jurema não. O culto da Jurema é ancestral. É ancestral, né? Zélio Antônio de Moraes, me parece. Ele vem há 100 anos atrás, a Umbanda, a sistematização da Umbanda, e a Jurema não. A Jurema já é milenar. O que ocorreu foi que a Jurema, ela se urbanizou, ela saiu da aldeia, onde os brancos muitas vezes iam participar e obter suas assistências espirituais na aldeia. Essa religiosidade dos povos originários veio para a cidade, se urbanizou e teve aí a sua dinâmica como até o período contemporâneo. Então a Jurema é muito mais antiga. Então Jurema, culto de Jurema sagrada é uma coisa, Umbanda é outra. A Umbanda, ela meio que engloba, ela tanto cultua entidades dos encantados da Jurema, como ela cultua orixás, né? Ela cultua esses dois caminhos e constitui a Umbanda dessa forma. E vamos lá, e só para entender, e o Zé Pilintra, por exemplo, que não é orixá e nem é também um encantado, onde é que ele se encaixa nessa história? O Zé Pilintra, ele é um encantado. Né? Mas não é da Jurema? É da Jurema, Zé Pilintra é da Jurema. É? É da Jurema. Mas ele não era urbano? Não, mas Zé Pilintra é um dos primeiros mestres da Jurema. Zé Pilintra é do culto do Catimbó, é do culto da Jurema Sagrada. O que aconteceu foi que a Umbanda também, nesse retrato de cultuação, de construção, também agregou a presença do Zé Pilintra. Né? É igual a história do Malunguinho, do Reis Malunguinho, que muita gente, porque muitas vezes é tido a visão espiritualista como algo abstrato, algo que não tem história, algo que é um mito, algo que é uma história que alguém contou, uma fábula. Não, a Jurema Sagrada é um culto específico e com história. Damos o exemplo de Reis Malunguinho, né, que está completando agora 190... Tinha um quilombo aqui, não era quilombo do Malunguinho, aqui em Recife, não era? Aqui em Recife nós constituímos o Quilombo Cultural Malunguinho, né, aonde a gente trouxe... tanto a história de Malunguinho, foi feita uma pesquisa com base histórica, né, trazendo à tona a história de Malunguinho, que Malunguinho era um título, qual os malungos, que foi feito a todo um estudo, e esse culto a Malunguinho, ele é preservado oralmente no terreiro, e quando se foi fazer uma observância acadêmica, se comprovou que tem a história de Malunguinho. Agora nós estamos completando 190 anos da morte do último Malunguinho, que foi no Quilombo do Catucá, né, ali em Abreu e Lima. Então, nós temos provas documentais da história de Malunguinho. Inclusive, é um dos temas que há muito tempo, tanto eu como outros companheiros, sempre estamos debatendo para colocar Malunguinho no panteão dos heróis do Brasil. Porque a importância de Malunguinho foi uma importância de agregação tanto do povo indígena como do povo africano, e da importância dessa espiritualidade, dessa preservação. Então a gente luta para que um dia a gente consiga
ter Malunguinho como no panteão dos heróis do Brasil. E é uma coisa registrada, documentada. E o Zé Pilintra é o grande mestre de Jurema, é o referencial de Jurema. O que foi que aconteceu? Existe um segmento do culto a Zé Pilintra no Rio de Janeiro, aonde a Umbanda é preponderante, o culto da Umbanda, e lá no Largo da Lapa, aonde existiu essa visão de Zé Pilintra, foi cultuado o Zé Pilintra boêmio, que era muito diferente do Zé Pilintra daqui do Nordeste. Mas é a mesma pessoa. A mesma energia, a mesma entidade. Mas o que eu ouvi foi que ele realmente viveu aqui. Sim. Morou no bairro do Recife. A Vila do Cabo também, aqui no Cabo, na cidade do no Cabo. E morou no bairro do Recife, sim, que lá antigamente era como se fosse um grande bordel na época. Sim. E ele morou no bairro do Recife e depois foi pro Rio. Eu digo, meu Deus do céu, eu não tinha essa ideia. Não, mas é importante. José Gomes Quer um café, Sandro? Quero só sem açúcar. José Gomes da Silva é um título, um dos nomes que se dá ao Zé Pilintra, porque quando a história de Zé Pilintra ela começa a permear a história de Recife, Rio de Janeiro, ela se coloca na visão do nordestino, como ele era cultuado aqui, com lenço vermelho no pescoço, chapéu de palha, e aí ele vai para a visão carioca, do malandro carioca, que usa terno e gravata. É engraçado, Bezerra da Silva, eu soube também que era daqui de Pernambuco. Daqui de Pernambuco, daqui de Casa Amarela. Se notabilizou como se fosse o malandro genuinamente carioca, mas era pernambucano. Era, né? Pernambucano. O importante é que sempre a gente observe a história com situações de registros históricos. Né? Porque muitas vezes eu falo com propriedade no que tange a ser sacerdote de Jurema e Babalorixá, porque muitas vezes existem histórias do nosso encantado que elas elas foram perpetuadas oralmente. Era a avó que passava para o filho, que passava para o neto, que passava para o bisneto. E muitos registros se perderam. Uma das coisas concretas que nós temos hoje é a história de Malunguinho, que é uma figura importantíssima, né? Que foi um título de um grande sistema de quilombo, onde foi a agregação do povo negro e do povo indígena. Então, isso é importante, esse registro. Então, a história do Zé Pilintra, o Zé Pilintra, inclusive, eu sou afilhado do Zé Pilintra. Zé Pilintra é meu padrinho de Jurema. Né? Zé Pilintra, ele cultuado aqui no Nordeste, tem um caminho. Ele cultuado no Rio de Janeiro, ele tem o caminho da Umbanda. Aqui em Pernambuco e na Paraíba, e nessa área de Alagoas também, Zé Pilintra ficou a figura daquele espírito sendo retratada muito com a sua originalidade de Jurema. Já no Rio de Janeiro, ele já foi tido aquela origem do malandro, né? Aquele que se usa gravata, paletó, que tem aquele jeito faceiro, boêmio. Então ele tornou-se o Zé Pilintra na visão da Umbanda do Rio de Janeiro. Mas Zé Pilintra, eu faço questão de registrar, é uma visão muito nordestina, é uma visão muito nossa. Nasceu no Cabo, foi? Tem vários registros, que ele nasceu do Cabo. O Cabo de Santo Agostinho foi uma das áreas aonde ele trabalhou. Tem até um ponto que se canta, né? Dentro da Vila do Cabo, 7 vendas se fechou, com a fumaça contrária que Zé Pilintra mandou. Seu doutor, bravo Senhor, Zé Pilintra chegou, bravo Senhor, com os poderes de Deus, bravo Senhor. Então, esse registro do mestre Zé Pilintra, ele vem da cidade de Recife, da cidade do Cabo. E Zé Pilintra é nosso, é meu querido padrinho. Agora, vamos lá, já que a gente está falando dessas personalidades, uma vez veio uma cliente aqui, e ela me contou também uma história que vale a pena você de casa escutar essas histórias. É tão bom escutar a história. Ela disse, olha, tem uma entidade chamada Ritinha, que ela foi prostituta no bairro do Recife. Quando ela vem, ela diz qual foi a casa, o quarto que ela estava, ela conta isso. Aí outra entidade também aqui do Recife, lá no bairro do Recife, ou seja, são histórias assim que estão muito próximas da gente e as pessoas às vezes nem imaginam essas Paulo, histórias. Uma das coisas que eu quero fazer um registro. Bota um cafezinho, aqui, que senão que a gente faz esse registro importante. Eu vou dar um exemplo aqui, o mestre Antônio Pereira da Silva, o mestre Preá, né? O mestre Preá da Mostardinha, conhecido mestre juremeiro. O mestre Preá tem a sua história, inclusive a filha biológica dele
é minha irmã de Jurema, né, Maria Pereira, filha biológica dele. Sempre me contou de toda a situação do bairro da Mostardinha, onde ele nasceu. Ainda tem moradores lá que conheceram ele. Ele era uma pessoa que já na época ele trabalhava com reciclagem, ele carregava água do chafariz, né? Então, são pessoas daqui da gente, da nossa terra. Mestra Ritinha, inclusive, a história de Mestre Preá, Mestre Antônio Pereira da Silva, conhecido como Mestre Preá da Mostardinha, é um caso concreto. Eu fui preparado na Jurema e minha irmã de Jurema era a filha biológica dele, é um mestre, é um encantado da Jurema, né? É um encantado da Jurema. A Mestra Ritinha, ela trabalhou, ela viveu na Rua da Guia, né? Inclusive é uma das mestras que eu tenho a honra de ter. Ela viveu naquele universo da Rua da Guia, o universo não... Só para você entender que tá de fora, às vezes é do sul, Rua da Guia é uma rua aqui de Recife, que no passado era conhecida como a Rua da Prostituição. Pra gente é fácil, mas às vezes pro cara que tá em São Paulo não faz essa ideia, né? E outra coisa, não é uma visão, que a visão de prostituição que a gente tem hoje é uma visão diferente da época, né? Aqui, o bairro do Recife era um bairro que eclodia de diversidade, de felicidade, de alegria, de muitos eventos históricos, até porque ali o Porto recebiam muitas pessoas, tinha o bar flutuante, que é uma história muito bonita do barco flutuante que existia ali, né, no cais. Então, existia a presença de muitas pessoas. Existem mestres de Jurema que eram marinheiros, como o mestre Durval, né, era um marinheiro. Então, a gente tem aqui em Pernambuco, especificamente aqui em Recife, uma história de várias entidades desse sagrado que habitou e que habita as terras pernambucanas. Mas vem cá, essa história que eu escutei de Ritinha, é verdade mesmo? Ela foi assassinada? Sim, ela foi assassinada com 15 anos de idade. Né? Ela foi assassinada com 15 anos de idade, ali na Rua da Guia. Ô, Sandro, algum pesquisador já pegou o processo judicial? Existe esse processo judicial da morte dela? Tem documentado? Olha, que eu tenho informação, não. Mas é interessante, né? É interessante, fazer, interessante, como a história de Malunguinho, né? Quando a gente falava do Reis Malunguinho, um encantado que lutou pelo povo indígena, pelo povo negro, muitas pessoas nesse contar de histórias levavam isso como uma fábula, como um mito, como uma coisa que foi inventada, como um sonho. Não, foi trazido da academia a resposta para tudo isso, que existem registros documentais sobre a morte de Malunguinho, sobre a figura dos Malunguinhos, né? E figuras como Mestre Antônio Pereira da Silva, Mestre Preá, Mestra Ritinha, muitas vezes não foram ainda estudados, mas seria muito interessante que, até por uma questão de comprovação, porque essas entidades trouxeram para o campo espiritual essa sua história do seu encantamento, da sua história física. E é muito importante, a gente sabe, o cara, um amigo como um nobre advogado, sabe que existem histórias como o de Chico Xavier, né, onde alguém foi, de determinada forma, beneficiado no julgamento diante de uma observação, de um testemunho de alguém que já tinha falecido, inclusive era vítima da causa, né? E diante daquilo foi tido a legalidade e um inocente não pagou. Então, o histórico é muito importante. E o que ocorre é que muitas vezes a história do povo negro, do povo indígena, do povo de tradição de terreiro, essa história não tem o merecido valor. Não tem o merecido valor. Tantos mestres, Viramundo, Malunguinho, Mestre Preá, Mestre Cibamba, quantos mestres da Jurema que foram daqui de Pernambuco, que tem história em Pernambuco, em várias cidades de Pernambuco, e não tem seu registro, né? Seu registro histórico, como o Malunguinho. O Malunguinho, eu acredito que seja um dos primordiais que teve a sua história documentada, registrada, e mesmo assim registrada de uma forma marginal, de uma forma de ilegalidade. Muitas pessoas não sabem que a Polícia Militar de Pernambuco, uma das proposições da sua construção foi a perseguição a Malunguinho. Gilberto Freire falava muito isso, que na década de 30 era batida policial onde existia
um centro e a polícia para desmanchar a mesma coisa, não era? E no período contemporâneo isso não muda. Agora de uma forma mais mascarada, de uma forma mais... Mas a violência continua. Nesses períodos onde os terreiros eram invadidos, Ialorixás, Babalorixás, Juremeiros tinham seus apetrechos sagrados vilipendiados. Inclusive, hoje ainda, nós temos materiais de terreiro que estão aí no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros locais que foram roubados, que não tem outro nome. A partir do momento que você adentra a casa de alguém, retira alguma coisa dela, isso é roubo. Então, tem muita coisa de nossa tradição que se encontra em outros estados e que foi roubado, foi levado por ordem institucional. Pior ainda. E essa visão de preconceito, de racismo, ainda permeia o nosso universo religioso no período contemporâneo. Ô Sandro, agora é engraçado. Muita gente sabe, outras pessoas, eu vou contar agora, eu fui e ainda sou de algumas causas, mas eu fui advogado dos índios Funiô de Águas Belas. E assim, me orgulho muito de ser amigo deles até hoje. No meu canal do YouTube, tem aí vários vídeos que eu fiz 20 anos atrás lá em Águas Belas, na cerimônia do Oricuri. Os Funiôs, eles têm um caráter de resistência muito forte. Por quê? Porque eles ainda falam a língua, o Iatê, eles ainda têm a religião, a cerimônia, o culto, eu conheço por Oricuri, ainda tem a dança, que é o toré deles. Então, assim, eles preservam os 3 pilares da tradição. A língua, a religião, a dança. E, assim, aqui em Pernambuco, apesar de conhecer os chucurus, os pipipã, etc., eu tive muita ligação com os Funiô. Sou amigo, tenho vários clientes que são Funiô ainda hoje. Questões de aposentadoria lá da tribo e tal. E outro dia, eu acho que foi no dia do índio, eles vêm aqui para Recife para fazer apresentações e etc. E veja como as coisas se encaixam. Eles vieram para cá, disseram, Paulo, venha nos fazer uma visita, vai ter um toré aqui, a gente vai se apresentar, vai ter... Venha tomar um café com a gente. Lógico, onde é? Aí, para minha surpresa, veja como as coisas se encaixam, eles estavam hospedados em um terreiro lá na Mostardinha. Você falou em Preá agora, aí você veja, ainda que de forma inconsciente, essa ligação de Preá com os Funiô ainda existe, porque eles foram se hospedar justamente lá, né, e fizeram uma apresentação, eu assisti e tal, só que eu não fazia ideia desse link. Você acabou de esclarecer que existe toda uma ligação da Mostardinha até com os Funiô. Existe porque a nossa cultura de Jurema, ela sempre foi feita... Mostardinha é um bairro, viu, gente? Aqui de Recife, para quem não conhece. O culto que veio da aldeia, ele se urbanizou, como eu falei outrora, e esse encantado que sempre esteve na floresta, ele veio para a área urbana. E muitos dos discípulos de Jurema, que são cultuadores da tradição de Jurema, automaticamente, por mérito, né, por mérito espiritual, eles vêm por determinação de Pai Tupã e Mãe Tamaim. Para quem não sabe, Pai Tupã é como os índios chamam Deus, e Mãe Tamaim é a Mãe Terra. Eles são encantados também, os discípulos de Jurema. Então são cultuados como os outros encantados. E é uma ancestralidade muito bonita, muito importante, e a Jurema está sempre com a gente. Ô Sandro, e quando eu vou lá em Águas Belas, tem um dia do ano que todo brasileiro, ou pelo menos todo pernambucano deveria ir. Lá em Águas Belas, eles moram em uma tribo urbana, que é quase como um bairro hoje, tem as limitações, e eles também têm uma outra tribo que eles passam 3 meses isolados, né, que é o Oricuri. E um dia por ano, quem não é indígena, que eles chamam de brancos, os brancos, eles podem visitar. E é uma experiência fascinante, porque
tem um sincretismo religioso, o bispo de Garanhuns vai para lá rezar uma missa, eles permitem que o branco ou não indígena entre, porque o resto do ano você não pode pisar lá. Acho que você já esteve lá, não já? Em Águas Belas. E é muito interessante porque você vê um mundo indígena nordestino na sua essência, de pessoas falando Iatê, fazendo cestas e tal. E aí tem uma área que a gente não pode chegar lá perto, que é um juazeiro, é o juazeiro sagrado, é uma árvore. E eu não sei bem, mas assim, a gente não pode chegar perto do juazeiro, tem uma fita que isola, etc. Mas tem alguma coisa de espiritualidade em cima. Aí eu me lembro também, e aí a gente vai começar a entrar nessas questões, que o terreiro que mais se fala, se fala muito, é de Paedu aqui, que também tinha uma árvore dessa. Aí eu já associei, árvore de Paedu aqui em Recife, e essa árvore lá de Águas Belas. E aí eu soube, através dos jornais, que era uma árvore muito antiga, e alguém de outra religião, ou por algum propósito, foi lá e botou fogo na árvore, e matou a árvore. Você sabe dessa história? Olha, eu acho que você está remetendo a dois caminhos. No sítio de Paiadão tem uma árvore chamada Iroco, e que foi incendiada, né, e foi destruída. E lá na casa do Paedu, inclusive eu tive a honra de plantar o pé de Jurema da casa dele, né, que ele tinha um ritual antigo, mas não tinha o pé de Jurema plantado. E eu tive a honra de plantar. E hoje em dia não existe mais esse pé de Jurema lá, porque algumas por conta de perseguição e de preconceito religioso, porque lá a frente do terreiro já faz parte ali da rua do pátio, né? E a pessoa teve que te tirar porque danificaram muito o pé de Jurema. Isso aí já entra no caminho daquela conversa que nós tivemos antes. Mas foi criminoso isso? Foi... Criminosamente. Foi, né? Criminosamente. O cara botar fogo numa árvore, né? Criminosamente. A gente vê logo que é uma coisa... Quando você fala nesse momento, eu me lembro também do evento que tem lá em Pesqueira com meus queridos índios Chucuru, meu povo Chucuru, que tem o evento do lado do Ururubá, né? Que é uma terra que tem a presença do culto à Jurema Sagrada, que é uma árvore, né? O culto da Jurema Sagrada, e que é uma cultura muito importante. Inclusive, diante de tanta perseguição, de tanta falta de respeito, de tanta descaracterização, hoje em dia, o culto à Jurema Sagrada, ele está muito prejudicado pelo racismo, pelo preconceito, inclusive pelo racismo institucional. E a gente tem que, nessas observâncias, que um assunto, é como você falou, um assunto vai puxando o outro. E esse tema, racismo e preconceito, hoje é muito forte. É muito forte. Inclusive, na visão do racismo institucional, que é o racismo quando ele é feito, ele é cometido ou é apoiado com suporte institucional. E isso vem ocorrendo muito no nosso país. E aqui no Nordeste, sem sombra de dúvida, com toda. Eu vou lhe dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu acho que o cara amigo lembra da morte do menino Flânio. A morte do menino Flânio, não estou lembrando, não, mas vai contar. Aonde houve um crime e o delegado, quer dizer, representante do Estado, a primeira coisa que ele fez foi dizer: isso foi magia negra. O que fez, condicionou uma comunidade a se voltar contra o povo de tradição de terreiro, onde vários terreiros foram invadidos, pessoas que perderam suas casas, terreiros que foram destruídos, pessoas que tiveram que se mudar, e posteriormente foi comprovado que nada tinha a ver com o ritual religioso. Uma loucura, uma irresponsabilidade de criminosos que fizeram aquele crime bárbaro, e foi colocado, mas primeiro a responsabilidade do agente público. Foi um delegado de polícia, um representante do Estado, que falou na primeira entrevista, que eu acho isso uma inconsequência, como é que um delegado de polícia, como é que uma pessoa que está representando o Estado, ainda não se foi feita nem as investigações, e ele já tem o resultado. Isso foi um crime de magia negra, jogando o povo de Brejo da Amada de Deus toda contra o povo de terreiro. Eu tenho amigos hoje que não tem mais terreiro lá.
Você próprio, eu e Sandra, a gente sempre conversou através do Facebook e tal. Uma vez eu fiz uma entrevista aqui sobre os canibais de Garanhuns. E aí eu disse, olha, eu entrevistei o advogado aqui e ele disse, não, foi uma seita e essa seita exigia o sacrifício humano, a morte. Aí Sandro até me alertou, disse, olha, é bom que se fale o nome dessa seita para não colocar todo mundo numa coisa só. Mas aí ele me contou, não, eles tinham uma seita e essa seita específica matava pessoas para sacrifícios. Mas Sandro me fez esse alerta para que pode existir na cabeça de algum doente mental o sacrifício de humanos, mas para sempre se separar as coisas, né, Sandro? Não generalizar. Isso. Né? A gente também não pode dizer que todo professor é bandido, todo advogado é bandido. Exatamente. A gente não pode colocar na vala comum pessoas que têm os seus dogmas, que têm sua religiosidade séria, ética, que é uma das coisas que eu luto muito, por esse respeito, pela visão ética que a religião merece, né? Religião de verdade, e generalizar como o culto da Jurema, como o culto de Orixá, fosse culto de imolação de pessoas, de assassinato de pessoas. Nós não usamos sangue humano. Entendeu? Nós não usamos, isso não faz parte da nossa tradição. A tradição indígena, a tradição africana, não dentro das bases litúrgicas do que é o culto ao orixá no Brasil, do que é o culto a Jurema, aos encantados, não tem isso. Então, no período, eu fiz essa observação, foi muito bem lembrado. Eu fiz essa observação porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, com o advento da internet, né, muitas coisas se colocam de uma forma muito generalizada. Quer dizer, todo político é bandido, todo advogado é bandido. Não pode ser assim. A gente tem que saber que existe um critério, se obedece normas, existem bases que fazem com que, muitas vezes, a pessoa não queira obedecer, desvie daquilo e, caindo em fazendo alguma coisa errada, coloque essa religiosidade, esse cargo, essa posição, no nível baixo. E não tem nada a ver. Agora vamos partir para a polêmica. Vamos lá. Uma polêmica. Eu tenho ouvido falar que algumas pessoas defensoras dos animais, etc., estão adentrando numa questão, digamos assim, delicada. Não querem a morte de animais nos rituais. Por quê? Porque entendem que o sacrifício é uma forma de maltrato aos animais, etc. E querem eliminar essa questão dos animais, das seitas que usam. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso só ofende a liberdade religiosa. Como é que tem sido tratado esse tema pelos povos de tradição de matriz africana, Jurema, etc. Como é que tem sido esse debate? Primeiro a gente tem que ir para o cerne da questão. O cerne da questão hoje, não é o sacrifício, a imolação em si. O cerne da questão é muito mais além do que se imagina. O cerne da questão é uma visão de um segmento religioso em detrimento do outro. A imolação, ela está contida até nas escrituras bíblicas. Basta qualquer pessoa que tenha um conhecimento de ler uma Bíblia, que vai descobrir lá que a imolação sempre existiu nas culturas. O cerne disso aí é um segmento, numa visão neopentecostal, em detrimento às tradições de terreiro. O cerne é esse. Então, mesmo o Supremo Tribunal Federal, já tendo julgado isso, e tendo observado da necessidade, porque eu vou dizer uma coisa a você. Ninguém chega numa churrascaria, come lá sua bela picanha, ninguém vai perguntar como foi que aquele boi foi morto. Ninguém, inclusive os pastores. Ele não vai botar um sapato no pé de couro de boi, mas ele não vai perguntar como aquele boi foi sacrificado. Para ele não é interessante isso. Esse questionamento, esse debate, que eu digo que é um debate pernicioso e tendencioso. Porque esse debate vem em total detrimento da visão das tradições de terreiro.
é para isso. Infelizmente, no período de hoje, nós vemos um sistema neopentecostal sendo constituído, inclusive num caminho político, e numa visão total de detrimento. Eu observei agora há pouco alguém colocar uma postagem falando, olha aí, matou um bode, matou isso, matou aquilo. Minha gente, as pessoas têm que entender, numa visão antropológica, numa visão de cultura, que isso faz parte da tradição de terreiro. Certo? Dentro de uma tradição de terreiro não se mata pessoas. E como é usado? Existe um ritual específico para o sacrifício. Aquela carne, ela é distribuída com toda a comunidade, porque isso é uma visão de EB, se chama comunidade, se chama família. A nossa comunidade, né? Tanto na visão africana, como na visão indígena. O amigo sabe que a visão indígena tem muito isso de família. Então, a alimentação, aquele ritual, ele é feito e aquela carne é distribuída. Sempre foi assim. E o que está no âmago disso, o cerne da questão, não é uma questão... Podem tirar da cabeça quem pensar isso, que é uma questão puramente de defesa dos animais. É um caminho que estão tentando galgar para, mais uma vez, depreciar as tradições de terreiro. Tem esse lado e tem gente também que, por exemplo, em Portugal, eu fui numa churrascaria e quando eu saí de lá tinha um monte de cara com uma máscara de morte e não sei o quê. Naquele momento eu vi que tem também pessoas hoje, por exemplo, hoje o cachorro, muita gente diz, o tutor do cachorro. O que é o tutor? Tutor no direito, Sandro, é um indivíduo que é nomeado, às vezes existe o tutor natural, que é o pai e a mãe, ou então, se é uma criança adotada ou que não tem um pai, um responsável, o juiz nomeia um tutor para que aquela pessoa menor de idade seja tutelado, ou uma tutela natural, ou por sentença de juiz, para tomar conta, para ser responsabilizado. Então, com os cachorros, por exemplo, tem gente chamando o cachorro de tutelado, do tutor, não o dono, mas o tutor do cachorro. Então já estão trazendo o cachorro para um nível humano. A proposta de Código Civil já também coloca o cachorro como com alguns aspectos de direitos humanos. Então tem essa parte neopentecostal que você falou, e tem gente também que quer ser vegano, é vegano e quer que você também seja vegano e não coma carne. Aí é uma coisa complicada, porque está na essência do ser humano de comer proteína de carne, e o cara não quer simplesmente que você coma carne de jeito nenhum e quer impor esse pensamento. É umas balanças que a gente tem que fazer na vida, né? Tem que se observar. A mesma coisa é a pessoa que você é de um time e quer obrigar que a outra pessoa seja, ou que você tem uma ideologia e você quer obrigar que a pessoa aceite aquela ideologia dela. Isso não pode ocorrer. Para isso existe como uma visão balizadora da sociedade as leis. A Constituição, que tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, né? E implementada para que realmente exista reparos. Aí a gente já descamba para outro assunto. Como fazer a observância de fatos? Eu só quero colocar o seguinte: começa pelo cachorro, daqui a pouco vai para o bode, daqui a pouco vai para o boi, daqui a pouco não se pode mais matar um animal para se alimentar, porque todos vão ter, todo ser vivo vai ter o status de direitos humanos, no sentido de não se poder matar. E assim, gente, querendo ou não, a gente vive num mundo que vida se alimenta de vida. Infelizmente, nenhum ser vivo sobrevive sem se alimentar da própria vida. Infelizmente, a verdade é essa, né? Uma observação até clínica. Como é que a pessoa está no hospital, no UTI, precisa tomar sangue? Aí não vai tomar sangue, aí a gente já bate em problemas de segmentos religiosos que não aceitam que a pessoa receba sangue. Aí a pessoa está ali no UTI morrendo, aí não pode, aquela pessoa não pode receber transfusão de sangue porque a religião não pode. E a pessoa vai morrer? O que tem que ser observado, eu volto para a observação da tradição de terreiro, da minha religiosidade, é que o cerne disso é uma visão neopentecostal.
é um cristianismo que hoje vem sendo usado como biombo para todo tipo de atrocidades. E essa visão de 1920, 1930, 1940 da perseguição do terreiro, hoje se modernizou de uma forma mais tênue, mais romantizada. É o Cristo que apoia você dizer amém, mas você pode matar o outro. O Cristo que apoia você pode dizer amém, mas você pode ser um estelionatário. O Cristo que você pode dizer amém, mas você pode tratar uma pessoa de uma forma desrespeitosa por ela ter uma orientação sexual diferente da sua. É essa visão. E outra coisa, isso torna mais perigoso quando isso começa a entrar dentro do Estado. Quando você começa a fazer uma observância, uma leitura política, aonde esse segmento ele começa a se introduzir. E essa questão, eu desafio a qualquer um que esteja assistindo esse momento. Faça uma pesquisa, faça uma leitura de onde vem esses questionamentos que, não pode sacrificar animal, não pode sacrificar. Dentro da cultura africana de Jurema não se sacrifica cachorro. Já sai daí. Nem gato, essas coisas. Quem fizer isso é loucura. É fora da nossa cultura, da nossa tradição na Goiabá e da nossa tradição de Jurema. Não tem. E assim, o cristão deve perceber o seguinte. Eu gosto de trazer essas visões diferentes. E o objetivo é que a gente discutir o direito, a religião e o mundo todo. É porque, Sandro, aqui a gente tem uma maioria cristã, mas o cristão deve perceber o seguinte, que lá fora, você, como cristão, também é perseguido. Então, o equilíbrio é exatamente esse. Por exemplo, eu fui na Índia e eu não fui bem tratado na Índia. A gente não é bem recebido. A gente é bem recebido, mas sabe quando você é bem recebido, mas você vê que você não foi querido e tal? Tudo bem. Aí eu fui, depois da Índia, eu segui para o Nepal. E aí, um taxista, batendo papo com ele e tudo, ele disse, você notou que eles lhe trataram mal? Eu disse, olha, eu notei que eu não fui efusivamente recebido. Ele disse, sabe por quê? Eu disse, não, o que é que houve? Ele disse, porque você comeu, você é ocidental, e você come carne de vaca. Se você tivesse comido carne de gente, você era menos mal visto do que você comer a carne de vaca. Eu disse, sim. Ele disse, olha, eles não suportam a ideia de estar perto de alguém que come carne de vaca, porque a vaca, para eles, é sagrada, tem uma questão que eu respeito, mas assim, me foi dito isso lá no Nepal, que eles, lá no Nepal a corrente é mais budista, tem o hinduísmo, que o hinduísmo, quando eu cheguei na Índia, Sandro, eu até me surpreendi, porque eu pensava que a Índia era aquela coisa assim, muito Beatles, era uma coisa mais... E quando eu cheguei lá, foi que eu vi o seguinte, os templos dele têm sacrifícios, sim, tem muitas velas pretas, velas vermelhas, tem sacrifícios. Um dos meus vídeos tá aí no YouTube, o guia turístico falando, diz que tem uma determinada deusa lá, que é muito intransigente, e se você não fizer o sacrifício daquele animal naquele dia, ela se revolta, e eu não tinha ideia que a Índia era aquilo. Para mim, a Índia era muito amor e paz, assim, mas não... eu não via daquele jeito. E tem uma pegada que eu vi de Umbanda, e para mim era um budismo. Como a gente às vezes viaja assim, que para mim era só um incenso, e eu descobri lá. E nessas viagens que eu fiz também, e eu descobri o seguinte, por exemplo, que você ser cristão num país muçulmano é difícil. Se você for pego com uma Bíblia, em alguns países é pena de morte. Em outros países, se você fizer uma reunião, uma congregação cristã, é pena de morte. Então, a gente tem que olhar para esses outros lugares, porque às vezes a gente é pedra e às vezes a gente é vidraça.
ver isso por lá para a gente não fazer a mesma coisa aqui, né, Sandro? A observação que você fez foi importantíssima. É a questão cultural. Então, para que o país, o Brasil, futuramente não se torne um local onde já está ocorrendo, eu desafio aqui a você que está assistindo. Alguém me diga que uma igreja evangélica foi atacada por pessoas de terreiro. O senhor já teve alguma informação de algum processo? Não existe. Porque faz parte das nossas bases a respeitabilidade. Cada um segue o seu credo, segue a sua fé. O que nós, povo de terreiros, queremos é que isso seja de uma forma sinônima. A mesma respeitabilidade que se tem para a Igreja do Carmo, se tem para o terreiro. A mesma respeitabilidade que se tem para a Igreja Evangélica, se tem para o terreiro. Valendo-se de uma observação. Nós, povo de terreiro, nós construímos esse país. A cultura brasileira tem muito do povo africano, tem muito do povo indígena. Desmerecer a tradição de terreiro, desrespeitar as raízes das matrizes africanas, é você desrespeitar a sua própria história. Porque foi o povo indígena, foi o povo negro que levantou esse país, que construiu esse país. Nós vivemos uma multiculturalidade. E como é que só um lado tem razão, só um lado tem benesse? Terreiro, eu desafio aqui quem diga que um terreiro tenha carro forte, tirando todos os dias, tendo que ter carro forte lá no terreiro para levar o dinheiro que é arrecadado. Eu desafio aqui, não tem. Eu desafio dizer aqui, qualquer pessoa que diga não, tal determinado pai de santo anda com carro blindado, com não sei quanto segurança, não tem. Não tem. Porque há um diferencial muito grande. A visão da nossa tradição é uma visão de comunidade, de comunhão e de respeitabilidade. Quantos terreiros já foram invadidos por pessoas numa visão judaica cristã, neopentecostal, em detrimento à nossa cultura e desrespeitando a nossa cultura? Eu desafio quem diga a tal igreja foi invadida por um bocado de gente de terreiro. Não é, porque não faz parte da nossa cultura isso. A nossa cultura é de boa convivência, de respeitabilidade, é de valorização da ancestralidade. A nossa ancestralidade nos ensina isso. Veja, a minha bolha, talvez eu não consiga enxergar desse jeito, mas quando eu estive lá fora, me perguntaram, lá tem muita violência religiosa? Eu digo, olha, tem, mas eu não consigo enxergar tanta. Isso porque, logicamente, cada um vive uma bolha. Porque quando eu viajei por aí eu ouvi muita história. Por exemplo, os países africanos que predomina o islamismo, é muito forte a perseguição contra cristãos e também contra os povos de terreiro de lá. O Islã é muito rigoroso, inclusive com penas, às vezes, de morte e etc. Estou colocando para a gente colocar tudo em perspectiva, porque a gente vê a partir apenas da nossa realidade, às vezes a gente também não consegue enxergar que tem 60 países islâmicos, que existem religiões como o hinduísmo, que também tem suas diferenças com o islamismo. Em vários locais ainda hoje há guerras declaradas por causa da religião. No Sudão, aqui a gente vive ataques, etc. Mas assim, lá fora realmente é guerra, morte, é genocídio puro nos dias de hoje. Então, aí eu disse, olha, existe no Brasil, mas, porém, contudo, todavia, que eu vejo, isso é minha visão para um cara que talvez não tenha essa vivência, que é a sua vivência, mas às vezes eu vejo o seguinte, uma igreja evangélica na mesma rua de um terreiro relativamente bem, mas aí é como eu estou dizendo assim, não é exatamente minha bolha. O que é que você tem visto? No grosso se respeitam ou há esses episódios, mas assim, no grosso se respeita ou no grosso não se respeita? Como é que está por aí? Olha, eu falo numa perspectiva
de respeitabilidade. O que a gente vê hoje, o que se vê hoje, é uma falta de respeito, inclusive um preconceito, um racismo institucional. Vamos lá para o caminho, lá para o início da rua. Um segmento religioso, ele constitui um representante político. Esse representante político, ele entra na política, ele entra no Estado para implementar ações em total detrimento ao segmento que ele persegue. Porque nós não perseguimos. Eu sou casado com uma mulher evangélica há 30 anos. Não tem como, não tem necessidade disso, porque isso não faz parte das minhas bases ancestrais. Nós temos uma visão de sofrimento e de racismo muito forte nas costas. Então, o povo de terreiro, ele é agregador. Ele é agregador. Então, o que é que acontece? O segmento religioso neopentecostal constitui seus políticos. Sua visão política para, de dentro do Estado, vou dar um exemplo agora, que é vergonha pior, minha gente, do que está se constituindo hoje o tal do intervalo bíblico. Isso é uma afronta. Inclusive, hoje teve uma lei, não foi que foi publicada, aqui foi uma lei de Recife, que você pode ter... Peraí, deixa eu me lembrar. Que você pode exercer atividades religiosas no recreio. É o intervalo bíblico. Não teve uma lei hoje, você ficou sabendo dessa história? Os vereadores de Recife votaram essa pérola. Mas existe o seguinte... Estava sendo o quê? Proibido? Não, o intervalo bíblico é o intervalo bíblico. É só da visão cristã. Eu, como babalorixá, não posso chegar numa igreja, numa escola, cantar lá meus rituais, balançar minha maraca, cantar meu xirê, eu não posso. É contra isso que a gente luta. Porque o Estado é laico. E essa laicidade, ela tem sido apedrejada pelo segmento neopentecostal em detrimento ao povo de tradição. Mas vem cá, essa lei de hoje era porque estavam proibindo até os cristãos de fazerem... Não, nunca... Pelo que eu vi, o cara propor uma lei dessa, é porque não estavam permitindo, nem, por exemplo, um grupo de oração cristão dentro do recreio das crianças. E foi preciso vir uma lei para dizer, eles podem. Foi o que veio na minha cabeça. Não, o que ocorre é o seguinte, hoje nós temos, em Pernambuco, uma forte presença da igreja evangélica, aonde eles constituíram seus representantes dentro da política, e esses representantes estão conseguindo constituir na nossa cidade e no nosso estado o que tem a visão de outros países de guerras entre religiões. Porque o que está acontecendo é isso. Nós não somos contra a escola, é lugar de se estudar, é lugar de aprender a cultura. Mas o que acontece? É colocado por lei que exista um intervalo bíblico. Oi, e o intervalo do terreiro? E o intervalo do juremeiro? Só é a visão cristã que tem que predominar? Como é que pode isso ser colocado em lei? Isso vai ser derrubado, porque nós vamos entrar na justiça contra isso. Porque isso quebra o Estado laico, quebra a laicidade do Estado. Pois é, eu tinha entendido justamente o contrário. Eu digo, só pode ser isso. Quando eu ouvi a notícia, me pareceu absurdo, que eu disse, não, estão proibindo qualquer tipo de ato religioso, inclusive cristão, e veio essa lei para dizer assim, vocês podem exercer seu momento de oração. Foi o que veio na minha cabeça. Quem for muçulmano pode se ajoelhar naquele momento. Quem for da Jurema pode fazer algum ritual. Está acontecendo isso porque, para vir uma lei dessa instituindo liberdade na hora do recreio, é porque estava havendo proibição. Não, o que está acontecendo é isso. E isso fortalece essas imposições políticas, desse racismo institucional, ele só fortalece a violência, porque muitas vezes a pessoa só acha que a violência é você chegar e agredir fisicamente alguém. Não. Existe a violência intelectual. Quando você impõe a uma pessoa uma falta de respeito, quando você impõe a uma pessoa qualquer situação em detrimento ao direito constitucional. Eu não estou aqui querendo inventar roda. Existe uma coisa que nós somos regidos, Constituição, leis. Agora, essa lei só está servindo para o segmento neopentecostal. Aí não pode. O segmento cristão. Aí não pode. Se é laico, aí se liberou, tem que liberar para o muçulmano fazer
a oração dele, o cristão dele, o budista. O budista, se, não pode também. Eu estava entendendo que estavam proibindo tudo, até os cristãos. Não. O cristão sempre essa visão de cristianismo dentro da escola tem o horário, o intervalo bíblico. Então o que acontece é o intervalo bíblico. É para o pastor ir ali orar, é para as pessoas fazerem pregações. E as outras religiões? E o povo de tradição de terreiro? E é isso que a gente tem que questionar. É uma vergonha um país com a miscigenação que é o Brasil e você ter um segmento predominante porque fez a sua visão política, porque o nosso povo de terreiro nunca foi dado a constituição política, a colocar representantes políticos, nunca foi, porque isso nunca fez parte da nossa visão. A nossa visão sempre foi de lutar por políticas públicas, qual tem que ser fortalecido. E quando você impõe, por força de lei inconstitucional, diga-se de passagem, dentro das escolas estaduais, municipais, que tenha por obrigatoriedade... Até me perguntaram isso hoje, eu respondi da seguinte forma: se for uma escola confessional, tudo bem. Porque aí tem um colégio israelita que quer valorizar a cultura, a religião judaica, então é confessional, de certa forma. Tem as escolas de filosofia cristã, que assumidamente são confessionais, então é facultativo, entra quem quer, etc. Até perguntar, tem alguma escola de natureza confessional de povos de terreiro aqui? Eu vou lhe dar um exemplo. Se qualquer pessoa que estiver nos assistindo agora entrar num aplicativo desse, faça o teste. Procure Rua Pastor, tem várias. Rua Padre, tem várias. Procure uma rua, que o nome da rua seja Rua Juremeiro Fulano de Tal. Rua Babalorixá, o nome, o título de sacerdote de tradição terreira não tem. Não tem. Tem o pastor, tem o padre, tem o rabino, mas não tem o povo de tradição terreira. E o que ocorre hoje é que o Estado ele está sendo tomado por esse segmento, em detrimento de qualquer outro, a visão cristã. Mas a gente observa que o próprio Estado, na sua lei, ele diz que não pode. O Estado é laico. E isso dentro das escolas, a gente sabe de segmentos religiosos aí que estão constituindo até pessoas para serem advogados. Pega o jovem ali da favela, paga um estudo para ele, para que ele seja advogado daquele segmento religioso. Tem igrejas evangélicas fazendo isso hoje. Pagando a formação de pessoas para que adentrem ao Poder Judiciário para em total detrimento. Não pense que isso é história que ninguém inventou, não está ocorrendo isso. Nós, povo de terreiro, nós não temos carros fortes para tirar dinheiro todo dia, toda festa que tem no terreiro, sai um carro forte. Igrejas evangélicas, muitas, não estou generalizando, mas muitas têm isso. Nós vemos aí uma concessão pública de rede de rádio e televisão que não pode ser usado pelo povo de terreiro, mas é usado pelo segmento neopentecostal. Então, que Estado laico é esse? É você ter 3 filhos, você só dizer que 2 é bom e 1 é ruim. Olha, quando eu estive em Portugal, eu disse assim, veja, eu estou fazendo essa mediação, porque assim, quando eu vou visitar, e é bom a gente ser viajado, porque a gente aprende alguma coisa. Quando eu estive em Portugal, eu estava fazendo mestrado em Portugal, eu descobri uma coisa até que me chocou. Me chocou. Que foi o seguinte: em Portugal, ou você se casa de forma civil, ou o casamento religioso católico, ele tem efeitos civis. Porque foi feita uma concordata. Concordata é um tratado entre o Estado de Portugal e o Estado do Vaticano, que fizeram um tratado internacional para permitir que as pessoas que casassem na religião católica, através desse tratado internacional do Vaticano, o casamento religioso tivesse efeitos civis. Na hora eu fiquei chocado. Eu disse, peraí,
Quem for neopentecostal não pode não, pode não. Então, assim, eu vi que em alguns aspectos o Brasil está mais evoluído. Afinal de contas, aqui eu conheço gente que se casou no terreiro de Umbanda. O casamento na igreja evangélica é reconhecido civilmente, tem força de casamento civil. Então a gente tem alguns avanços em relação a outros países do mundo, mas em compensação a gente também vê que uma parte que é o retrocesso, né? Existe uma parte que puxa o retrocesso. Eu vou dar um exemplo. A isenção fiscal. A gente sabe que uma igreja evangélica ela pode comprar um carro, ela pode comprar um imóvel com isenção fiscal. Qual o babalorixá, qual o juremeiro pode fazer isso? Mas, por exemplo, o seu centro, você já requeriu, por exemplo, a isenção de IPTU? Não, porque ainda não houve condições. Pronto, o terreiro de Dona Dora, que é um terreiro, um dos mais antigos do bairro de Jordão, até hoje paga IPTU. Mas por quê? Porque não requereu ou porque negaram? Não, foi negado. Foi negado. Isso aí eu tenho certeza que vira na Foi justiça. Foi negado. Qualquer templo religioso, e a Constituição fala em templos religiosos, não podem ser tributados. Aí o que acontece? Existe uma imposição para que todos os terreiros, o que ocorre? Muitos terreiros de Jurema, muitos terreiros de culto orixá, não têm a sua legalização como CNPJ, como uma instituição religiosa em si. Não tem. A grande maioria não tem. O meu terreiro mesmo não tem. Até porque nós constituímos o nosso compromisso religioso não como abertura de comércio. Não como uma loja. Mas seria uma briga sim. gostosa dizer, olha, não tenho o CNPJ, mas eu declaro para os devidos fins de direito que, comprovadamente, que a minha pessoa física é também uma instituição nesse sentido religioso e que merece a isenção do IPTU. Então o que acontece? Se paga IPTU, mas as igrejas têm isenção, compra carro, compra imóvel, compra material, o próprio sacerdote... Mas aí cabe a vocês também dar esse empurradinho. Nós precisamos cobrar isso. Ao próprio pastor. O pastor que ele está ligado a determinado segmento, ele tem um salário específico, ele tem um valor que aquela congregação determina a ele. Inclusive caminho previdenciário, aposentadoria. E nós, babalorixá, não. Nós, juremeiros, não temos isso. Isso é o que eu quero dizer para você que está em casa, para você que está ouvindo isso, para você que está assistindo. Reflita. O babalorixá, o juremeiro, ele não tem direito a determinadas isenções, ele não tem benesse do Estado. Eu acabei de ver agora há pouco uma igreja que está abrindo um banco. A igreja lá de Belo Horizonte, do pastor, eu posso falar o nome porque é uma coisa que está publicizada, do pastor Valadão, está abrindo aí um banco, uma instituição financeira, um banco. Minha gente, como é que uma visão religiosa, ela vai se colocar como um banco? Nós temos exemplo aqui na Mário Melo, aqui no centro da cidade do Recife. Quem quiser, vai lá e veja. Carros fortes saindo de dentro de igreja com amontoado de dinheiro. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro. E nós que somos adoradores do diabo, nós que somos incriminados como assassinos, como os adoradores do diabo. Quando a gente faz uma festividade da nossa casa, tudo é comungado. A carne é comungada, a alimentação é comungada. A gente vê vá para uma festividade no terreiro e vá para uma festividade em determinados lugares, onde você tem que pagar por tudo. Então a minha visão aqui é nessa observação, é o preconceito, é o racismo, é a falta de respeito com a tradição. Agora, um país que é tão miscigenizado... Ô Sandro, e eu tô botando essas polêmicas porque é para gerar um debate, viu, gente? Não é que eu tô querendo polemizar não, mas assim, por exemplo, o que eu vejo é o seguinte, em Olinda, por exemplo, tem gente evangélico que não quer que toque o sino da igreja. Tá me incomodando. Isso eu já ouvi. Me agride profundamente esse ruído desse sino tocando. Eu não mereço, eu não devo, eu não posso.
escutar esse sino 3 vezes por dia e querem que a igreja não toque mais o sino. É os mesmos que não querem que os tambores do terreiro toquem. Aí também tem esse negócio, não pode ter o barulho do terreiro. Agora, até eles também estão sofrendo no seguinte sentido. Lá na Mário Melo, por exemplo, tinha uma igreja que fazia muito barulho e teve que também sofrer uma ação do Ministério Público, teve que ir para outro lugar fazer um super tratamento acústico, porque também estavam incomodando. Então é só você, antes do direito, é dizer, peraí, vamos fazer um meio termo e se resolver como sociedade, porque você, proibir também um sino de igreja, que faz parte também da formação do Brasil, é complicado e, assim, até que ponto deve prevalecer a opinião de quem não quer o sino da igreja, que incomoda. Como é que se resolve um negócio desse, Sandro? Porque muitas vezes as pessoas querem muito direito, mas não querem deveres. Querem direito, mas não querem deveres. Está na lei. Você tem que respeitar o templo religioso. Em quantas situações no meu terreiro já ocorreu, inclusive em vários registros, que a pessoa está ali fazendo seu ritual e chega uma pessoa lá na porta para invadir, para querer destruir. Por causa do barulho. Por causa do barulho. Não é preciso nem barulho. Só em ter um terreiro ali naquele lugar já é um incômodo. E nós estamos observando, em São Paulo, Rio de Janeiro, várias denúncias, aonde segmentos neopentecostais estão de braço dado com o crime organizado. Inclusive, obrigando terreiros a serem fechados, a pessoas de tradição de terreiro terem que se mudar. E isso aqui em Pernambuco não pode existir. Não é possível isso. Porque se a gente der espaço, isso vai acontecer aqui. Porque vez ou outra está aí um pastor fulano, tal igreja envolvida com lavagem de dinheiro, com não sei o quê, com narcotráfico. Isso aí, eu não estou acusando ninguém não, está público e notório. Está público e notório. Pastor bandido, pastor pedófilo. Entendeu? Então, muitas vezes, dentro dessa visão, tudo que... Olhe, em todo o segmento social, eu repito, tem pessoas éticas, pessoas sérias e pessoas que estão usando a religiosidade, usando aquele espaço, aquele título, para prejudicar. Em todo o segmento. Não estou aqui generalizando, dizendo que todo evangélico faz isso, não. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que são evangélicas, inclusive minha vizinhança, me trata com muito respeito, até porque eu os trato com respeito. Que é o que devia ser em todo canto, né? Que deveria ser em todo canto. Cada um no seu quadrado. Mas o que acontece é que há muitas vezes é que a visão... a violência não é só você chegar e agredir alguém fisicamente, não. A violência é você querer, de uma forma impositiva, impor a sua vontade. Fulano é homossexual, não merece ser respeitado. Fulano é preto, não pode ser respeitado. Nossa, fulano mas isso não diminuiu, não? Não. Porque assim, veja, eu que também estou fora da bolha, eu fico pensando assim, quem é doido de fazer um escândalo hoje, ou fazer uma confusão, porque sabe que se fizer uma confusão com o terreiro, vai chegar à televisão, vai ser acusado de não sei de quê. Então, esse sentimento de... O pessoal não está se ligando não, disse, rapaz, eu não vou me meter dar uma de cavalo do cão não, que eu vou ser massacrado por opinião pública, imprensa, rede social. Isso não arrefeceu, não? Não arrefeceu, ousados, não arrefeceu. E a partir do momento que você tem uma escola, onde estão ali jovens, que vão ali, toda meio-dia, todo o horário do recreio, vão ouvir que Jesus é o único, que a forma é aquela, que as outras formas é tudo do Satanás, é tudo do diabo. Isso é uma forma de violência. Você está trabalhando a cabeça daquele jovem para que ele seja um racista, para que ele seja um preconceituoso. Olha, então vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer esse convite, não sei se você aceitar. Em uma próxima vez eu vou querer fazer um debate. O que é que você acha da gente fazer um debate e botar uma... Porque eu estou falando aqui, mas assim, de repente era um debate. E aí, como é que é? Um olho no olho, para esclarecer certas coisas. E pessoas
verem para poder tomar a sua opinião, né? Estou prontamente, estou preparado, como filho de Ogum, como juremeiro, estou à vontade. Pode botar o pastor, o padre, o rabino, a gente vai discutir, a gente vai trazer ao debate, um debate qualificado, porque não pode ser um debate chulo. Como a gente vê, como a gente vê, liga a televisão de madrugada, está ali esculhambando, ou então liga uma estação de rádio. Hoje em dia a concessão é pública, né? De rádio e televisão. Mas veja a quantidade de igreja evangélica que tomou conta dos rádios, da rede de televisão, a concessão pública, onde todos nós, o dinheiro do macumbeiro, o dinheiro do católico, paga. Mas serve para um segmento. Então eu estou aqui à disposição para debater com um pastor, com um padre, com um rabino, com quem quer que seja. Porque nós temos nas nossas costas a ancestralidade. E nós temos como comprovar toda essa visão que vem sendo constituída em detrimento ao povo de tradição de terreiro. E é muito bom um debate desse jeito. Porque o que chega no final do ano, quantas e quantas vezes eu sou convidado para faculdades, para isso, para que final do ano, por escolas, né? Final do ano, fazer aquele famoso encontro ecumênico, onde todo mundo vira santo, onde todo mundo é bonzinho, onde todo mundo é anjinho. Sou chamado para os eventos, sou. Sou bem. Meu irmão, maravilha. E durante o restante do ano, é falta de respeito com a minha religião? O que é isso? Não dou esse direito, não dou esse cabimento. Eu sou cidadão brasileiro, eu mereço respeito. O imposto que o pastor paga, o imposto que o padre paga, é o mesmo imposto que eu pago. Com uma ressalva. O padre nem o pastor não pagam o que eu pago. Porque eles têm facilitações do Estado diante da visão neopentecostal, diante da visão cristã que está inserida no Estado. Isso tem que acabar. Então eu estou aqui à vontade para o dia que você marcar com o padre, com o pastor. É muito bom que tenha um pastor e tenha um padre, porque aí a gente vai constituir essa visão e você que está assistindo vai fazer sua reflexão. Exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, eu sempre quis saber, minha mãe é de uma cidade chamada Iguaracy, e eu sempre vejo que você tem um babalorixá chamado Iguaracy, que eu disse, meu Deus, é o nome da cidade de minha mãe, e você trata ele sempre com muita deferência. Então fala um pouquinho sobre ele, que eu fiquei curioso de saber quem é esse homem que tem o nome de uma cidade, né? Primeiro é um nome indígena, né? É um nome indígena. Minha mãe escreveu o livro, viu? Iguaracy, a cidade Deus do Sol. Depois eu vou ver se acho um exemplar para lhe dar de presente. Mas ela escreveu Iguaracy, a cidade Deus do Sol. A minha história como sacerdote vem do meu pai Brivaldo, que foi o meu iniciador, minha mãe Eunice e minha madrinha Zefinha. E depois do falecimento deles, né, tive a honra de ser cuidado, né, por José Iguaracy Felipe da Costa, que é o meu babalorixá, inclusive é de uma família, da família tradicional de culto ao orixá, em Pernambuco, do sítio de Paiadão. Né? Esse sítio de Paiadão é uma célula máter. É a casa matriz de Pernambuco. É a casa matriz de Pernambuco. É o Naguebá, é a tradição africana em Pernambuco. Então, meu pai, José Iguaracy Felipe da Costa, é quem faz as minhas obrigações de orixá, é quem zela pelo meu ori, faz minhas obrigações, e o nome dele é José Iguaracy Felipe da Costa. Bom, vou perguntar como um leigo. Existe uma... nas igrejas católica e evangélica, existe um bispado, às vezes existe a Federação Espírita de Pernambuco. Nos povos, nas instituições de terreiro, existe também uma federação, alguma hierarquia, algum bispado para, às vezes, dar um melhor tratamento, uma orientação? Existe? Como é que funciona isso? Uma das coisas, eu sou do tempo que tinha a Federação de Valdeci, era uma federação que cuidava dos terreiros. Né? Hoje a gente não tem mais, porque existe um respaldo jurídico que você tem livre condição de cultuar a sua religiosidade e coisa e tal. Então não temos federação. E o cargo que existe não tem como a visão católica, tem o bispo, o arcebispo, o papa, não. Dentro da tradição, na visão africana, é o babalorixá, é o título. Mas os espíritas kardecistas, eles têm uma federação e muitos deles, assim, eu já conversei e disse, não, eu poderia não ser filiado. Mas assim,
alguns acham importante ser filiados para poder agir mais em grupo, ter digamos assim, os mais antigos, algumas regras, alguma coisa. Você está dizendo que já teve uma federação, talvez seja uma ideia de se pensar de novo, né, para se fortalecer. Inclusive, né? Seria muito interessante para combater aqueles charlatões, né? Combater os irresponsáveis. Combater aquele que usa a religiosidade e tradição de terreiro como biombo para fazer. Porque, repito, em todo segmento religioso, como em toda carreira, existem pessoas que trabalham corretamente, obedecendo suas normas, e existem aqueles que são os embusteiros. Nós chamamos de embusteiro. Então era muito importante que tivesse uma federação. Entendeu? Era muito bom, porque aí daria, além de uma visão de legalidade maior, né? Legalidade maior, daria a condição de ter até uma visão. Nós observamos Pernambuco com a história de tanto terreiro, tanto de Jurema como de Orixá. Nós não temos uma delegacia contra a intolerância religiosa, que era para ter uma delegacia. Nós não temos. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas a coisa melhorou, está mais calma, porque quando você chega na delegacia para retratar uma violência de uma intolerância religiosa, lá o delegado ele vai escrever o que ele quer. O que ocorre é isso, porque muitas vezes o delegado é evangélico, ele sabe que se ele botar ali aquilo como crime, tipificado como um crime de intolerância religiosa, um crime de racismo, a gravidade é maior. E não ocorre. Então, com um estado tão grande como Pernambuco, com tanto terreiro, com tanta cultura, não tem uma delegacia contra a intolerância religiosa, que era uma delegacia que não serviria só para o povo de terreiro, não. Porque o que a gente, povo de terreiro, pede é uma visão organizacional ampla, sinônima. Nós não queremos, a igreja... Não, nós queremos respeitabilidade para todos. Nós não queremos só para nós, não. Então, nós não temos uma federação. Temos uma visão de alguns sacerdotes antigos, né, que estão pensando em constituir, porque realmente, no período contemporâneo, nós estamos precisando, até para combater os equívocos, os excessos, né, porque se tem uma federação, eu lembro, quando existia essa federação, que existia um maior rigor. Certo que muitas vezes esse rigor era usado, muitas vezes até em detrimento, porque a gente, para fazer um toque, tinha que pegar um documento na delegacia chamado ressalva. A gente tinha que ir na delegacia, tirar o documento para poder fazer uma festa no nosso terreiro. Coisa que a igreja evangélica e católica não tem isso. Faz como querem. Então, hoje a gente não tem. Então, quando você que está assistindo a esse momento, reflita. Não está aqui ninguém querendo trazer uma vaidade, trazer uma visão de vaidade individual, não. Eu estou falando para um povo. Eu estou falando para pessoas que estão morrendo por conta de uma violência que vem colocada de uma forma tênue, como Jesus Cristo. Usando o nome de uma visão religiosa para fazer de tudo. Eu sou babalorixá, não tenho carro blindado, doutor Paulo. Eu não tenho. Eu moro num bairro, eu saio da minha casa a hora que for. Eu não preciso de segurança. Na minha casa não tem carro forte para tirar dinheiro no final de uma festividade, não. E o que a gente vê é que está sendo institucionalizado essa visão de racismo. E o Estado não está dando resposta. Ao contrário, está dando resposta como essa. Talvez se hoje nós tivéssemos uma federação, não seria necessário eu individualmente acionar o Ministério Público ou acionar... Eu vou dar um exemplo, essa situação mesmo do intervalo bíblico. Eu faço parte de um grupo que procuramos o Ministério Público sobre isso. E o Ministério Público entrou no pé do pato, saiu do pé do pinto, e não se resolveu nada, e está aí, os vereadores votaram, a maioria evangélicos, e está aí a lei. Talvez se nós tivéssemos essa federação, nós seríamos mais fortes, porque estaríamos amparados numa visão constitucional, uma visão organizacional mais forte.
Rio de Janeiro e São Paulo tem várias federações. Aqui em Pernambuco não tem. Acabou, infelizmente acabou. E assim, é uma coisa que eu sempre falo para todos. Olha, existe um negócio chamado a filosofia do direito. Quando você vê um vereador desse, é porque às vezes a ideia eclodiu numa universidade, num movimento, numa rede social. Ele apenas quer se projetar. Ah, eu sou salvador da pátria, mas a ideia nasceu antes. Então, a filosofia do direito é justamente essa. As ideias nascem, se apoderam de uma quantidade de pessoas, para as pessoas entenderem, e depois é que vira uma lei, às vezes, de um cara que nem é o autor daquele pensamento, ele só quer ser o herói do pensamento, mas é muito importante pensar nessas ideias de federação, de institucionalização, de debate público, de presença, de tudo isso é um debate para você que é de terreiro começar a pensar nessas ideias. Vamos cada vez estar mais perto e também fazer parte do debate para que depois vire uma lei. Que às vezes acontece isso, o cara ele só quer se aproveitar dos holofotes, mas não, o movimento já surgiu muito antes, já se consolidou, ele está sendo apenas para ser o protagonista, né? O que ocorre hoje? Um promotor, nós procuramos o Ministério Público, aí um depende do outro, que vai para o outro, se marca uma reunião, se marca outro evento, e se termina vendo que até dentro do Ministério Público hoje em Pernambuco, falo isso com coragem, com a força de quem participou de vários momentos de reuniões com o Ministério Público, onde inclusive teve uma reunião do Ministério Público sobre esse intervalo bíblico, que o Ministério Público representante marcou numa escola, e a presença predominantemente foi de evangélicos. Na hora que o povo da comunidade de terreiro chegou, já estava tudo preenchido, terminou uma confusão, houve uma turba-multa e o promotor disse, não, vamos marcar outro momento. E isso foi se levando, Ministério Público, não adianta. O que a gente tem, eu estou fazendo aqui uma denúncia muito séria. O Ministério Público em todo o país, não é só em Pernambuco não, em todo o país. É isso que eu estou dizendo, pessoas que estão sendo preparadas para constituir esse enfrentamento. Então, se a gente daqui a 15, 20 anos não quiser a gente sendo queimada no meio da rua, porque isso já acontece aqui em Recife. Gente queimada no meio da rua, gente agredida, esfaqueada dentro de ônibus, porque eu sou de terreiro, eu desafio aqui a qualquer cidadão pernambucano. Qual foi o dia que vocês entraram no metrô e viram lá uma pessoa, olha, hoje vai ter um toque na minha casa, vai ter uma festa pro orixá fulano de tal, Xangô é a salvação, vamos lá, coisa e tal, lhe dando panfleto. Eu desafio quem diga que viu alguém de terreiro na porta de uma igreja, faltando com respeito, depredando, queimando. Eu desafio. Não acontece. Agora eu vou botar polêmica, tô trazendo por polêmica. Polêmica é bom. E é bom perguntar. E existe mesmo essa história de fazer um trabalho para matar outra pessoa e tal, que a gente sempre ouve falar, né? Ó, tem um centro que faz trabalho, aí a visão de um leigo. Mas eles trabalham com a esquerda e é para matar. Como é que é isso aí? Essa é uma visão totalmente equivocada. Sim. Totalmente equivocada. Toda uma visão foi constituída que tudo que é de esquerda não presta. É uma visão totalmente equivocada. Existe, do mesmo jeito que existe uma pessoa que, na visão social, uma pessoa tão séria, tão honesta, por trás, por debaixo do pano, pode pagar um bandido para matar outro. Isso não pode se constituir isso como religiosidade. Mas tem terreiro que faz isso mesmo? Que eu conheça, não. Sim. Porque eu trabalho com orixás e com entidade. Eu não trabalho com Fernandinho Beiramar. Eu não faço parte do PCC. Não, mas estou falando assim. Tem terreiros que fazem um trabalho de magia. Aí, logicamente, quem é espiritual e acredita, e quem não acredita também tem. Mas se atribui, né, essa história de que tem terreiro que faz trabalhos espirituais
E como é que é tratado isso dentro do... O terreiro de Jurema, cada ser humano, porque a visão do bem e do mal, na ótica cristã é uma coisa. Na nossa visão de tradição terreira é outra. É a justiça pela justiça. É a lei pela lei. Se você errou, você será punido. Não tem meio termo. Mas na minha casa eu falo por mim. Dentro da minha visão de terreiro, não tem essa história. Fulano vai fazer um ponto de passagem que falam, né? Para matar fulano. Todos nós somos filhos de um Deus único. O Deus do católico, o Deus do muçulmano, o Deus da pessoa de terreiro, é um Deus só. O que vale é você andar correto, procurar andar correto, procurar estar em dia com as suas energias, que nada disso vai acontecer. Agora, se alguém vai mexer com alguém de terreiro e a pessoa tem lá sua forma de dar uma cachimbada boa, de fazer seus pedidos e suas coisas e aquela pessoa de repente cair, aí é um direito de cada um. Olha, a gente está terminando. Eu também fui advogado. Olha, eu já andei tanto, gente, por aí. Eu fui advogado dos ciganos, lá em Ouricuri. Também tem um podcast. Podcast não. Na época não tinha esse nome podcast. Outro povo perseguido também, né? O povo dos nossos irmãos ciganos. Exatamente. E no meu canal aqui, você pode procurar aí. Os ciganos de Ouricuri. A gente fez, 20 anos atrás, eu fiz um programa. Na época, eu tinha era canal jurídico na TV. Era uma TV. E hoje está no YouTube, para quem quiser assistir. E assim, eles também se sentem muito perseguidos, chamados de ladrões, chamados não sei de quê. Eu fui advogado de vários deles, mas assim... Isso historicamente, até que os pregos que foi colocado em Jesus foram os ciganos que foram... Mas veja como uma tudo visão... se funde, né? Porque na Umbanda, não sei se é Umbanda, mas assim, tem os ciganos... Tem os indígenas que são sunnios. Seu chapéu, por exemplo, remete ao quê? A indígena, né? Sim, penas, sim. Penas e etc. Então, tem um cigano que é perseguido, tem um indígena que foi perseguido, tem um marinheiro, tem o vaqueiro. Então a gente vê que sempre tem justamente etnias, né? Povos que se sentem pertencentes que sempre... E aí, meio que existe tudo isso, né? É uma fusão, né? É uma fusão. Então, o terreiro nada mais é do que o aporte, um local de acolhimento, é um local de agregação e um local de preservação ancestral. Preservação ancestral. Ali é cultuado a ancestralidade indígena, ali é cultuado a ancestralidade africana e merece todo respeito igualmente a qualquer segmento religioso. Cada um responderá pelas suas ações. O efeito de ação e reação. Cada um vai responder pelas suas atitudes. Aí quando eu volto àquela palavra que você colocou. Um terreiro, existe um trabalho do ponto de passagem, matar alguém, coisa. Minha gente, mexer com a espiritualidade, pensar que manipula a espiritualidade para determinadas coisas, é um lei do engano. Porque cada um vai corresponder pelaquilo que fez. Exatamente. Porque até um bêbado caído na rua... Ação e reação, né? Até um bêbado caído na rua, ele tem um protetor. Ele tem um zelador. Entendeu? Então, o terreiro é um local de preservação. Né? É um local de agregação, um local de preservação, um local onde merece todo o respeito, toda a consideração. E eu fiquei muito feliz pelo convite que você me fez para estar aqui trazendo para as pessoas... Debate, informação, conversa é a melhor coisa que existe, sabe? Olha, engraçado, o pessoal acha que advogado gosta de briga. Não, olha, a melhor forma de se resolver tudo na vida é entendimento, equilíbrio, conversa, meio termo, saber conviver, saber perdoar, saber limites, ver a visão do outro. É desse jeito que se resolve a maioria dos litígios antes de chegar no tribunal.
Olha, eu sempre falo isso, eu disse, meu Deus, eu não preciso de um juiz para me dizer o que é certo. Eu sei o que é certo. Todo mundo no seu íntimo. Se for, porra, eu quero isso, mas assim, vamos chegar no meio termo, que é o justo. Se a gente praticar isso, na maioria das vezes, a gente não precisaria nem de tanta justiça, não era, Sandro? Nem de guerra. Não era. Porque o grande clamor do povo de terreiro só é uma coisa: respeito. Nós precisamos ser respeitados e valorizados como qualquer outra religião. E principalmente nós, povos de terreiro, o povo negro e o povo indígena que constituiu esse país. A história cultural desse país. A riqueza cultural. Veja a riqueza cultural que o povo negro trouxe para o Brasil. Então tem que ser preservado. Será que nós hoje vivemos a liberdade? Nós não vivemos uma total liberdade. Quando o próprio Estado é usado contra nós. A abordagem de um policial a uma pessoa negra é uma coisa, a abordagem de um policial a uma pessoa branca é outra. E isso tem que ser trazido à baila. É diferente a abordagem da polícia num bairro como Boa Viagem e de um bairro como Ibura. A abordagem é outra. O que as pessoas têm que entender é que direitos e deveres. É verdade, Sandro. Para você ter ideia, olha, eu não estou criticando, mas assim, tem vários canais hoje de policiais mostrando como é que eles fazem o trabalho. Aí botam no YouTube e tal. Eu assisti, eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, não. Porque era tão impossível. Agentes do Estado, assim, desrespeitando as próprias leis. Eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão que, por exemplo, o lar é inviolável. Aí em um determinado canal de YouTube desse, uma mulher errou. Ela apontou uma arma, estava com a arma apontada para cima. Aí os policiais, eles mesmos filmando, não foi ninguém de fora não, eles fazendo. Aí foram, a gente identificou quem é, a gente vai na casa dela, abra a porta, abra. Não tinha flagrante, porque a foto já era de vários dias, eles não tinham mandado. Então foi na força da... Eu disse, espera aí. E são os caras que estão fazendo isso. Era. Eles mesmos é que estavam filmando. Representante da lei. Não, eles mesmos é que estavam filmando. Eu disse, mas não, porra, não pode. Eu não acreditava, porque eu achava, como eu não vivo essa realidade, não, isso não... É assim, os caras foram, não sei quantos dias depois, identificaram aí, mostram onde é que está, abriram tudo. O lar é inviolável, o asilo do cidadão, se não fosse em flagrante, só com ordem judicial, mas assim, eu disse, meu Deus, a realidade da universidade é tão diferente da realidade da vida real, e o pior de tudo é eles mesmos filmando. Parece até que mandaram tirar agora, que estava... A sociedade está doente. E, infelizmente, a sociedade está adoecendo cada dia mais e se usando como biombo a história do amor. O amor de Cristo nos uniu. Porque quando você observa um ato de violência como esse, chegar num bairro pobre, eu não estou falando aqui da polícia, não. Eu estou falando da forma que essa polícia vem sendo constituída. Se a lei só serve para quem tem dinheiro e para quem não tem é o lixo, então se faz o que quer. Nós sabemos que tem policiais sérios, cumpridores da lei, porque numa visão dessa ele tem que entender que existem leis. Existe uma visão normativa, ele não pode invadir a casa de ninguém. Ele não pode meter o pé na porta. A mulher estava errada, mas sem assim, autorização. A mulher estava errada. Só que aí, o que é que deveria se fazer? Aí, o procedimento correto. Olha, informa-se ao delegado, o delegado abre um inquérito, teria que se pedir ao juiz o mandado, etc. Quer dizer, mas assim, na prática, essa cadeia de normativa não é cumprida e o cara vai lá e diz, cadê? Não estava aqui, mas não sei o que. E eu fiquei, disse, meu Deus do céu.
Até eu, como advogado experiente em algumas coisas, eu não sabia que... Assim, e o pior de tudo foi os próprios policiais filmando e achando aquilo ali certo. Entendeu? Pra gente que é de classe média, às vezes, entender como é que funciona em um bairro que, às vezes, a justiça não está tão perto, o cidadão não tem tanto acesso ao magistrado, à corregedoria, né, Sandro? Você vê, será que um policial desse tinha capacidade de fazer aqui em Boa Viagem isso? Adentrar num apartamento, meter o pé na porta e esculhambar? Não faria. Não faria, porque ali ele sabe que existe uma visão legal, que ele tem que ter um mandado, ele tem que ter algo que dê respaldo. Agora no bairro pobre não. Você lembra que há 30 anos atrás cantava até música que o branco correndo está fazendo exercício, o negro correndo é ladrão. E hoje a gente vê um bando de ladrão tudo branquinho dos olhos azuis. Isso não é questão de cor. Isso é questão de critério. É o critério da nossa sociedade. A sociedade está doente. A sociedade brasileira está doente, precisando que voltemos a observar as leis. As leis. Que o agente de polícia ele tenha a compreensão que se ele errar aquela lei, aquela norma, ele será punido. Não é que ele vai fazer uma besteira dessa e publicizar e todo mundo bater palma para isso. E eu digo ao senhor, olhe lá nos comentários desse vídeo quantas pessoas estavam dizendo lá. Ele está certo, ele é o cara, ele é o cara. Não existe o cumprimento da legalidade ali. Não existe cumprimento da legalidade. Está totalmente em desacordo, mas está onde? Num bairro pobre, com pessoas que têm uma fragilidade social, né? Se a pessoa errou, que seja punida, mas tem que ser punida dentro da lei. Dentro dos ritos. Dentro da lei. O que ocorre hoje é que as pessoas querem, inclusive, botar a questão religiosa acima da lei. E não pode. Ninguém pode se omitir da sua obrigatoriedade legal usando a religiosidade. Mas a gente está vendo muita coisa acontecendo no nosso país, muitas vezes pessoas usando a visão religiosa para passar por cima da lei. O que o Brasil está precisando é que a sociedade tenha mais amor, tenha mais respeito, sinta que aquele viadinho ali, aquele ladrão ali, aquele viadinho que alguém está esculhambando, aquele ladrão que alguém está maculando, pode ser seu filho. Sandro, mas é isso que eu fico, assim, tem gente que ainda faz isso, porque acaba sabe que vai ter um atropelo tão grande. Eu nem vejo mais ninguém falar esses termos, pelo menos na minha bolha. Porque o cara só vai dar um BO tão grande pra mim que, pelo menos na minha bolha, a não ser no segredinho, mas publicamente eu já não vejo, que eu sei que vai gerar repercussão, rede social, vai sair, o cara... Mas como tu tá falando, parece que existe, eu vivo uma bolha que talvez... Existe, porque as pessoas, a partir do momento, têm muitas formas de agressão, né? Quando um pastor sobe num púlpito e começa a dizer que o homem que vive com o outro é do diabo, que a mulher que vive com o outro é do diabo, quando ele fala, fulano passou num terreiro ali, queima em nome de Jesus. Se aquilo bate na cabeça de uma pessoa que tem uma visão psicológica deturpada, vou lhe fazer uma pergunta, qual a diferença que ele vai fazer entre o fogo divino e um coquetel molotov? E jogar naquela pessoa, queimar aquela pessoa, queimar aquele terreiro. Porque o que está existindo hoje é isso. Se usando a vulnerabilidade social das pessoas, inclusive a vulnerabilidade psicológica. Porque eu já passei situações onde dentro de um ônibus, uma pessoa fazendo pregação, ao me ver que eu estava com a conta de orixá, começou a dizer coisa, e eu naquela época preferi deixar por menos, preferi evitar coisas que eu digo a vocês, não aceitem, viu? A gente não pode ser passivo da covardia. Naquela época, há 30 anos atrás, eu deixei aquilo passar, mas aquilo me entristeceu muito a minha alma, sabe? Você me lembrou agora de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. 100 páginas, fininho. Mas foi um livro que foi tão importante eu ler,
Porque às vezes a gente diz, Dostoiévski, o russo, não sei o quê, fininho, leia. E ele fala exatamente isso. A história é mais ou menos essa. Eu vou dar um spoiler, mas quem quiser, compre o livro. O cara levou uma tapa, um empurrão de um sujeito, de um militar na época. Ele disse, não faça isso comigo, não. E aí ele chegou aos 80 anos de idade, amargurado. Tinha hora que ele pensava em matar o cara, mas dizia, rapaz, minha vida já sou um velho, e agora para a prisão, porque... Aí às vezes ele se perdoava, às vezes ele tomava a iniciativa de fazer, se arrependia, e morreu basicamente com amargura, por causa de uma atitude que devia ter sido tomada na hora, ele não tomou e passou o resto da vida se amargurando. Então tem algumas coisas que você tem que fazer e fazer na hora, apesar dos dissabores, porque o personagem passou o resto da vida se amargurando, querendo fazer alguma coisa, por que eu não fiz? Eu devo fazer agora. Então, algumas coisas eu aprendi muito com esse livro, que algumas coisas você tem que fazer e fazer na hora, porque senão você às vezes vai passar muito tempo da sua vida entre se perdoar e querer fazer, tomar a providência que não tomou na hora, e isso cria um dilema grande no muito ser humano, grande, né? Porque eu tenho, meus filhos sofreram muito preconceito na escola por serem filhos de um babalorixá, filho de um juremeiro. E aquilo me doía na alma, porque eu sentia como que eles estavam levando em si um fardo em serem meus filhos. Porque hoje você chegar no lugar, eu sou evangélico, é um brevê muito positivo. É um brevê maravilhoso. O irmão fulano já é um pressuposto que aquela pessoa é uma pessoa boa. É o irmão fulano. Mas diz, é pai de santo, é juremeiro, aquilo é um feiticeiro, aquilo é discípulo do diabo. Minha gente, que eu estou trazendo à tona aqui, é vergonhoso a gente estar em 2025 debatendo uma coisa como essa. Onde a gente tem o respaldo jurídico e a visão de humanidade. É desumano. Você vê um carro do Uber chegar e porque vê uma pessoa que está com roupa de orixá, roupa de terreiro, aí vai embora. Se nega não, porque ele é evangélico. Agora há pouco aconteceu comigo, eu tive que pegar, meu carro estava quebrado, eu tive que pegar um Uber, e o motorista do Uber logo que chegou, eu não estava com roupas características da tradição, mas eu já entrei no carro, ele com o rádio, na rádio evangélica bem alto. Eu pedi para ele, inclusive para escutar, que eu gosto muito de Geraldo Freire, né? E queria escutar o debate que estava Geraldo Freire fazendo, inclusive você também estava participando. E eu pedi para que ele botasse, dá para botar? Não, porque meu carro já não sei o quê. Eu disse, imagina se esse camarada, imaginar que ele está carregando aqui um juremeiro, um babalorixá, como esse cara não vai me tratar? É isso que eu estou falando, essa visão de informação massificada. É concessão de televisão, é concessão de rádio, é porque Deus é bom, aqui, o pastor é o cara que fala com Deus. Porque esse povo eu não sei, falar com Deus toda hora. Tem o celular de Deus ligado 24 horas. E o que ele diz foi o que Deus mandou. E isso vem, essa informação caindo na cabeça de uma sociedade que vem cada dia mais doente. A sociedade precisa de amor. Só sabe o que é um filho sofrer preconceito por ser homossexual. Quem tem um filho? Quem tem amor de pai? Só sabe ter uma filha tratada com falta de respeito por ela ter uma orientação sexual diferenciada. Quem tem? As pessoas têm que aprender que a dor do outro dói em você também. Eu jamais aceitaria, na minha rua tem igreja evangélica. Nunca na minha vida faltei com respeito a nenhum. E nem nunca deixei ninguém faltar. E como é que as pessoas têm que ter visão, a nossa sociedade tem que voltar a se amar. Hoje é uma concepção de ódio. Não apoiou o candidato que eu gosto, não presta. Porque é uma coisa venal.
E a gente precisa, como momentos como esse, trazer a reflexão das pessoas. E eu vou fechar o podcast falando de um autor que também recomendo a leitura. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, a guerra de Antônio Conselheiro, a guerra de Canudos. E ele bate muito no seguinte: os santos de Canudos tinham aspectos manipansos. E eu não entendia, fui procurar no dicionário. Era Nossa Senhora esculpida com traços negroides, indígenas. Por quê? Porque a constituição do povo brasileiro é essa, é de sincretismo, a Virgem Maria não é retratada como a europeia, era retratada como uma pessoa local, um santo feito de um barro, de um mestre vitalino. E ele falava sempre isso, que nós temos que nos reconhecer que, apesar de cristãos, todos os brasileiros, a avó botava aquela rezinha, aquele matinho para rezar. Aquilo ali é uma coisa de Jurema, aquilo é uma coisa de tudo, sabe? Então, quem é que não foi rezado por uma rezadeira para tirar, como é que eles diziam? Para tirar mal olhado. Essas rezadeiras que nem existem mais, que outro dia eu perguntei por Olinda, onde é que tinha uma dessas? Ah, morreu tudinho, nem estão sendo substituídas. Mas assim, todo católico, até os evangélicos, a avó botava para tirar o mal olhado. Então a gente tem que se reconhecer que a gente é misturado, a gente é sincretismo, a gente é miscigenação, inclusive na religião. E todo mundo mais ou menos tem isso. Respirar para poder a gente conviver melhor, né, Sandro? Fechar com essa chave de ouro, né? É importante. Eu quero aqui, encerrando minhas palavras, agradecer o convite e estou a posto para esse momento, que se traga um pastor, que se traga um padre. Eu vou arrumar um que seja, que não venha aqui para dizer, não, mas eu não faço isso não. Eu quero um que vai dizer assim, não, se faz isso por isso, que eu quero ouvir o confronto, e não simplesmente, os outros fazem. Eu vou procurar alguém que faça um debate e dizer o porquê se faz e o porquê faz, e aí uma contraposição. Fiquem aguardando que mais hora, menos hora a gente vai fazer. É muito importante, porque o que a gente precisa de um momento como esse, repito as suas colocações iniciais, o momento do debate, o momento da conversa, não existe, não pode, né? A gente não pode viver bem, viver em paz dessa forma. É sempre julgando, sempre pisando, não. A gente tem que compreender, a comunhão, a convivência. Né? Não adianta você ir para a missa no domingo, dizer o amor de Cristo nos uniu, e o restante da semana você tratar mal ao seu vizinho, ao seu amigo, porque é de um segmento religioso. Dificilmente, né? Essa pessoa que vai... O Brasil é assim, você vai para a missa, mas depois vai numa cartomante, faz uma simpatia. Nós somos isso. Euclides da Cunha já dizia. Somos manipansos em... a gente não tem... A religiosidade europeia, pura e simplesmente, a gente já nasceu, ainda que com doses maiores ou menores, com essas influências africanas, indígenas, etc. Então, quando a gente começa a reconhecer que a gente não tem pureza de religião, a nossa religião é muito sincrética em tudo. Até quem não acha que sabe? Só às vezes não tem a coragem de reconhecer que é. Mas é. Sandro, prazer em te receber. Você que está nos assistindo, muito obrigado por sua audiência. E breve a gente vai se encontrar de novo. Grande abraço, Sandro. Eu agradeço, e aqui a minha presença é nada mais que fazer com que as pessoas reflitam e que se reconheçam, se olhem pelo retrovisor da história e vejam a necessidade de respeitar essa tradição e nos reconhecermos como negros e indígenas. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço, Sandro, um grande abraço a você e até a próxima.